Oi, gente linda, tudo bem? Olha, vamos novamente aqui aprender um pouquinho? É bom, né? Então tá certo. Olha só, o conteúdo com o qual nós vamos trabalhar hoje é um conteúdo que vocês vão usar muito, já usam muito, mas vão usar pelo resto da vida, tá? São os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa. Nós contamos história, lorota, verdades, mentiras, mistérios, né? O dia inteiro. Nós contamos história o dia inteiro. E quando nós contamos história, nós usamos alguns elementos da narrativa nesse gênero textual. Aliás, nesse tipo de texto, não é gênero, é tipo de texto, que é o tipo de texto narrativo, tá bom? E é sobre esse tipo de texto e os elementos que o compõem que nós vamos falar hoje. Agora, lógico, para falar de um texto narrativo, eu escolhi um autor, um escritor que eu amo, não é segredo para ninguém, eu adoro Machado de Assis, né? É um gênio da literatura, é até redundante eu falar isso, mas é verdade. E para trabalhar com esses elementos da narrativa, eu escolhi o conto Missa do Galo, dele, do Machado de Assis. É um conto que foi escrito em 1893, já na fase realista do Machado de Assis. Machado escreveu textos românticos também, porque ele é um autor de transição, né? Ele escreveu Helena e aí a Garcia, por exemplo, que são da fase romântica do Machado, né? E depois ele passa para a fase realista e escreve aí os grandes romances, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aliás, Esaú e Jacó, um livro que eu gosto bastante, não é tão conhecido assim do Machado, mas eu gosto bastante. Então, Machado de Assis foi um escritor muito abundante. Ele escreveu muito e coisas muito boas. Tá? Então nós vamos conhecer hoje o conto Missa do Galo, do Machado de Assis. E junto desse comentário que eu vou fazer sobre esse conto, que é maravilhoso, eu vou explicando quais são os elementos da narrativa. Tudo bem? Podemos? Então tá bom, vamos lá. Quais são então os elementos que compõem esse tipo de texto, né? Uma narrativa, tá? São vários elementos. Alguns escritores colocam até outros aqui que eu vou citar, mas eu vou citar esses aqui, ó, tá? Primeiro a gente tem o enredo, tá certo? Depois, eu tô falando aqui na ordem porque eu quero explicar para vocês. Depois nós temos o foco narrativo. Dentro desse foco narrativo, nós vamos entender quem é o narrador do texto, né? Como é que ele narrou, enfim. Tá? Depois nós temos as personagens, que antigamente a gente usava a expressão as personagens, hoje já se aceita os personagens, né? Tanto faz. E nós temos então os personagens, temos o protagonista, o antagonista, são personagens, os principais, os secundários e assim por diante. Nós temos, né, o foco narrativo e o narrador, novamente falando, temos o tempo, tá? Cronológico ou psicológico, e temos o espaço. Temos ainda outros elementos que eu não coloquei aqui, mas que são interessantes, que é o conflito, ou você pode chamar de trama, né? Então, o que realmente aconteceu, o que impulsiona essa narrativa, e temos o clímax, ou é o momento mais importante da narrativa, e temos ainda o desfecho, que nem sempre é a mesma coisa. Às vezes eles podem coincidir, mas não coincidem sempre, tá bom? Tudo bem? Então, são esses elementos, com esses elementos que nós vamos trabalhar. Então, o que é o enredo, né? Vamos começar no enredo. O enredo é a sequência de fatos especificamente que acontecem, tá? Esses fatos são apresentados de forma mais sucinta. Me conte o enredo do texto. Aconteceu isso. As descrições, os detalhes ficam para depois, mas o enredo é esse encadeamento de fatos que aconteceram e que constroem a narrativa, tá certo? Então vamos lá. Então, qual é o enredo do conto Missa do Galo, né, do Machado de Assis? Na verdade, esse texto, ele é um texto memorial, né? Ele conta uma memória, tá, do Nogueira. Ele é um homem, ele tá contando no tempo presente, mas ele tá rememorando essa passagem da vida dele, de quando ele tinha 17 anos, né? Ele saiu de Mangaratiba, foi pro Rio de Janeiro, precisava terminar os estudos e ele ficou hospedado na casa do escrivão Menezes, tá? Que era casado com a Conceição e vivia nessa casa. Então, o escrivão, a Conceição, a esposa do Menezes, né?
E também duas escravas na época, né? E a mãe da Conceição. O escrivão Menezes, ele havia sido casado com uma prima do Nogueira. Então, por isso eles tinham essa relação, né? Aí ele casou em segundas núpcias, né? No segundo casamento com a Conceição. E o Nogueira foi estudar no Rio de Janeiro, né? E se hospedar na casa desse escrivão Menezes. E essa é a história básica, quer dizer, tem mais, né? Então ele foi se hospedar na casa desse escrivão. Mas a história especificamente, né, a trama, ela acontece numa noite apenas, tá? Que é a véspera de Natal, tá? Perto da missa do galo, que é a meia-noite que é rezada, né? Que é celebrada, tá? Então a história conta uma lembrança do Nogueira dessa noite, onde a Conceição se aproxima dele e eles têm um diálogo que é muito enigmático, que é muito misterioso, que é muito assim, lascivo até. Não no sentido assim pejorativo, muito pelo contrário, tá? Ele é muito sensual, vamos dizer. Eu vou usar essa palavra, que é essa que eu acredito, é a minha análise, né? Então, é um clima muito romântico, muito sensual que existe nessa conversa, que é uma conversa quase que improvável, tá? Por que é improvável? Porque o Nogueira, ele é um rapaz de 17 anos naquela época, né? Era um rapaz de 17 anos. E a Conceição era uma mulher mais velha, de 30 e poucos anos. Ai, pegou aqui. Então, pessoal, isso acontece nesse momento, tá? Nesse momento em que ele tinha 17 anos e que a Conceição, casada com o Menezes, era uma mulher mais velha que estava hospedando ele ali, uma mulher casada, tá? E pouco antes da meia-noite, ele vai até a sala e ele fica esperando, porque ele havia acordado com o vizinho, que o vizinho chamaria perto da meia-noite. Então ele fica ali na sala, vai até a sala e de repente, ele fica esperando ali, né? Tava meio na penumbra e tal. De repente, a Conceição aparece e eles travam esse diálogo improvável, tá? Que vocês vão ver quando lerem o conto. Eu vou falar mais sobre isso aqui, mas é maravilhoso. É um diálogo que vocês têm que ler, tá? Então, esse é o resumo. Esse é o resumo da história, tá? Do enredo. Vamos pra frente, então. Foco narrativo. O que é foco narrativo? O que é que você tem que procurar? Por que eu tô fazendo esse texto junto, né? Esse vídeo junto com o texto do Machado de Assis? Porque eu tô fazendo uma mínima, bem superficial, né? Uma análise literária desse conto, né? Eu tô dizendo para vocês quais são os elementos da narrativa neste conto, tá? Então, olha só, foco narrativo e narrador. São duas coisas que se complementam, tá? O narrador, ele pode ser de 3 tipos, tá? Lembrando aqui que narrador não é escritor. Esse é um erro muito comum, tá? O escritor foi o Machado de Assis. Foi Machado de Assis que escreveu esse texto. O narrador é o Nogueira, tá? É a personagem que o Machado de Assis criou para contar essa história. É sempre assim. Nós temos uma tendência muito errônea de confundir o escritor com o narrador, né? Muitas vezes o escritor cria fatos e cria histórias que não tem nada a ver com ele, porque ele conta a partir, né, por meio do narrador que ele cria. E esse narrador, como é que ele pode ser, pessoal? Ele pode ser um narrador que narra em primeira pessoa, que esse é o foco narrativo, primeira pessoa, ou narra em terceira pessoa. Qual a diferença? Então, o narrador personagem, que é o caso deste conto aqui do Machado de Assis, porque quem conta a história é o Nogueira. Claro que ele está contando de maneira memorial, como eu falei para vocês. É uma memória que ele está contando, né? Uma lembrança de um dia, quando ele tinha 17 anos. A gente não sabe quantos anos ele tem agora, mas já sabe que ele é adulto, ele é um homem, tá? E ele lembra dessa história e conta essa história. Mas é ele, o próprio Nogueira, esse homem que viveu essa história, que conta a história. Então ele é um narrador personagem, ele conta e vive a história e está narrando em primeira pessoa, tá? Eu vivi, nós, eventualmente pode acontecer na história, tá certo? Mas sempre em primeira pessoa.
Então, como é que você faz para descobrir isso? Além das coisas que são óbvias, né? Que você vai descobrir que é a pessoa mesmo, a personagem que está narrando e está vivendo, isso você vai descobrir. Mas pelos verbos também, né, pessoal? Vocês têm que procurar as formas verbais, e se essas formas verbais estiverem em primeira pessoa, o conto está sendo narrado em primeira pessoa. Se estiver em terceira pessoa, veja lá o verbo na terceira pessoa. Então, ele estará sendo narrado em terceira pessoa, tá? Então, um tipo de narrador que nós vimos até agora é o narrador personagem, aquele que narra e vive a história como personagem. E neste caso, o foco narrativo é primeira pessoa. Beleza até aí? Tudo bem. Qual outro tipo de narrador que nós temos? Nós temos, na verdade, mais dois narradores, né? Que são bem parecidos. É o narrador observador. Esse narrador observador, que não é o caso da Missa do Galo, ele é um narrador que não participa da história como personagem, tá? Ele apenas assume uma perspectiva de observador. A gente tem a impressão que ele está sempre olhando os fatos de longe, entendeu? De cima, imagine assim, que ele está de cima, ou a certa distância, então ele presencia esses fatos e conta esses fatos. E ele é um narrador que está com foco narrativo em terceira pessoa. Por quê? Porque ele é um narrador observador. Ele não participa da história como personagem. Tudo bem? E junto desse narrador observador, nós temos o narrador observador onisciente. Esse onisciente tem uma diferença desse narrador em terceira pessoa, porque o narrador onisciente, além de narrar em terceira pessoa, como um observador, ele sabe tudo sobre as personagens. Ele sabe o que se passa na cabeça das personagens, por isso que a gente chama de onisciente, né? Ele tem onisciência, ele sabe de tudo, sabe dos pensamentos, das ideias, dos planos e das emoções das personagens. E é um narrador em terceira pessoa, ou seja, a característica, a categoria do narrador é narrador em terceira pessoa, narrador observador ou onisciente, e o foco narrativo, terceira pessoa. Tudo bem até aqui? Beleza, vamos adiante então, tá? Passar um pouquinho aqui, que eu já falei bastante, tá? Personagens. Então, nós temos vários tipos de personagens, e tem muitas classificações, né? Nós temos... Há algum tempo, e hoje ainda se usa, mas há algum tempo o que a gente mais ouvia falar é personagem plano e redondo, né? Então, personagem plano seria aquele que não muda, que não apresenta nenhuma surpresa durante a narrativa, e o personagem redondo era aquele que apresenta uma surpresa. No caso, a Conceição seria aí, nessa perspectiva, uma personagem redonda, porque ela apresenta uma mudança muito importante de comportamento na narrativa. Ela passa de uma mulher, eu me lembro desse trecho, sempre ficou gravado, tem um momento durante a conversa do Nogueira com a Conceição, que ele diz assim, ela que era apenas simpática, de repente ficou linda, lindíssima. Então essa mulher naquele momento, que era uma mulher, ela era chamada de a Santa, né, porque ela era muito bondosa, ela de repente ela ficou uma mulher lindíssima, cresceu aos olhos desse menino, né? Então ela nos traz uma surpresa, né? Ela é uma personagem que tem mais profundidade, tá? Mas a característica das personagens que a gente costuma usar para classificar são os personagens principais, que nós chamamos de antagonista, e tem de protagonista, e temos também o antagonista, que é uma espécie de vilão, né? Não é sempre que acontece, tá? Mas neste conto do Machado de Assis, nós temos aí dois protagonistas, que são basicamente essas duas personagens que existem no conto. Existem ali dois figurantes, que é o Menezes e a sogra, né, a mãe da Conceição, e as escravas riem em determinado momento lá, mas eles são figurantes. O que acontece, os personagens principais dessa narrativa são exatamente o Nogueira, esse rapaz de 17 anos, e a Conceição, que é a esposa do Menezes, essa mulher mais velha que de repente passa de uma santa, de uma mulher muito pacata e apenas simpática, a uma mulher linda, lindíssima. Tá? Por isso que eu falo a vocês que o diálogo é emocionante. É um conto extremamente denso,
tá? Extremamente bem escrito e é um conto assim sedutor. Vocês vão se sentir, vocês serão com certeza transportados para aquele ambiente de penumbra onde acontece essa conversa, esse diálogo, tá? Desculpe a minha empolgação, aqui é muito bom mesmo, tá? Então vamos adiante. Tempo, tá? O tempo é um outro elemento da narrativa que nós temos que analisar. O tempo ele pode se classificar de duas maneiras. Ou ele é um tempo cronológico. O tempo cronológico eu costumo dizer que é o tempo do relógio, tá? É um tempo linear, né? Um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, uma hora após a outra, enfim, tá? É um tempo cronológico, certo? Ele não vai do futuro pro passado, do passado pro futuro pro presente, ele não volta, ele não faz essas inversões, essa mistureba, como nós podemos ver em O Tempo e o Vento, por exemplo, do Érico Veríssimo, né? Há uma distorção temporal muito grande naquela narrativa. Então, o tempo cronológico não é aquele que segue as horas do relógio, tá? E o tempo psicológico é aquele que se dilata ou se comprime na cabeça da personagem. Ah, como assim, professora? Vamos imaginar assim, às vezes você tem num livro, uma narrativa, que ele tem lá 30, 40 páginas, né? E aquilo demora para você ler. E na verdade essas 30, 40 páginas, elas descrevem 5 minutos do que se passou na cabeça da personagem. Vocês percebem? E nesse tipo de narrativa é muito comum, como eu já falei aqui para vocês, a narrativa do Tempo e o Vento, que é uma mistura de passado, futuro, presente, um vai e vem, né? Parece uma máquina do tempo. Então o tempo psicológico é aquele que distorce o tempo do relógio, tá bom? No conto aqui do Machado de Assis, Missa do Galo, apesar de ser um conto memorial, que retomam a memória do escritor, né? Do narrador, do Nogueira, quando ele está narrando o fato, o tempo é cronológico, tá? Então a gente vai ficar com o tempo cronológico, né? Inclusive, para vocês terem uma ideia, a marcação do tempo, da própria hora da Missa do Galo, né? Que é a meia-noite, entendeu? Então há toda essa marcação temporal durante a narrativa dele, tá certo? Agora, nós vamos falar dos espaços, que é um outro elemento da narrativa, tá? O espaço, ele também pode ser, nesse caso, ele é físico, tá? E pode ser psicológico, tá? Nas narrativas onde nós encontramos muito fluxo de pensamento, né, que são histórias, são fatos que são narrados, que a gente percebe que está sendo narrado na cabeça da personagem, como devaneios, loucuras, delírios, por exemplo, né? Esse é um espaço psicológico, porque o fato, né, ele acontece dentro da cabeça da personagem, né, em sonho, por exemplo, né, ou num devaneio, num delírio, como eu falei para vocês. Então, esse é um espaço psicológico. Agora, o espaço físico, nós temos o espaço físico que é isso aqui, ó, né? É uma casa, uma fazenda, um sítio, uma cidade. Aí nós temos espaços fechados e espaços abertos, espaços físicos fechados e espaços físicos abertos. Uma casa, um quarto, uma sala, por exemplo, como é o que acontece em Missa do Galo, é um espaço físico fechado. Se fosse São Bernardo do Graciliano Ramos, né? Tem a Fazenda São Bernardo, que na verdade ela figura até como uma personagem. Tamanha a importância da fazenda para o livro, né, para a narrativa. Mas a fazenda em si é um espaço físico e é um espaço físico aberto. Já uma sala, como é o caso da Missa do Galo, que é onde acontece esse diálogo, né, é um espaço fechado, um espaço físico fechado. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Para terminar isso aqui, tá? Eu vou dar spoiler agora. Então quem quiser ter o prazer de ler o texto antes de me escutar, né? Então pare aqui o vídeo e vá, leia e volte para cá, tá? Porque a partir daqui é spoiler. Então, o que acontece, vou dar um resumão aqui, fazer os comentários sobre o texto para vocês. O Menezes, que é o marido da Conceição, ele tem uma amante, mas ela, como uma mulher presa, né,
refém da sociedade, dos padrões da época, ela finge que não entende, que não percebe, que não sabe a existência dessa amante. Mas o escrivão Menezes resolveu que nessa noite de Natal ele ia sair, né? Provavelmente para ver a amante. E a Conceição ficou em casa, né? E o Nogueira, esse rapaz, esse que conta a história, ficou ali na sala esperando o vizinho, como eu falei para vocês. Em determinado momento, a Conceição vai até a sala. E ela tá com uma roupa, ela tá com roupão, né, amarrada à cintura, umas chinelinhas, que eles chamam de chinelinhas, né, assim, muito bonitinha de ficar em casa. E dentro desse ambiente de penumbra, tá? Ela faz alguns movimentos, ela faz assim para ele, aí o roupão cai aqui, porque é uma seda, né? Um tecido molinho, então ele vem até aqui e ela consegue ver o antebraço, ele consegue ver o antebraço dela, né? E ela vai para frente para prestar atenção nele. Então ela age realmente de maneira bem assim sedutora em relação a esse menino. Só que não chega a acontecer nada, nada se concretiza, é apenas um flerte, tá? Uma dança, um diálogo muito envolvente, sedutor, sim, mas que não passa daquilo. Aí eles começam a conversar, eles têm esse diálogo muito envolvente. O Nogueira fica fascinado por essa mulher, que era apenas simpática e de repente tornou-se lindíssima. Mas a certa hora do diálogo, né, o vizinho bate a janela e a Conceição pede que ele diga, vá, não se atrase. E ela volta pro quarto dela, ele vai para a missa e no outro dia tudo acaba, e esse é o desfecho, né, que é um outro, que pode ser considerado um elemento da narrativa. O desfecho é o seguinte, no outro dia a Conceição está agindo exatamente como ela sempre agiu, como uma mulher simpática, como se nada daquilo tivesse acontecido. O Nogueira termina os estudos, vai embora, segue sua vida. O Menezes, que é o marido, morre e a Conceição se casa novamente. Ele ficou sabendo disso mais pra frente. E isso tudo fica na memória desse homem, que agora é um homem, como uma noite assim misteriosa, mágica, né? E o que a gente pode concluir a respeito disso, né? A Conceição talvez nunca levasse esse tipo de relacionamento a sério, porque ela era uma mulher com padrões morais muito rígidos, né? Mas de qualquer forma, como ela estava sozinha, né, o marido foi ver a amante, ela resolveu dar a si mesma a possibilidade de uma conversa mais sedutora, digamos assim, né? Ou mais à vontade com esse rapaz de 17 anos. Enfim, é uma conclusão, né, muito minha, né? Vocês podem ter outro, mas a gente, quando lê um conto do Machado de Assis, esse conto especial, né, você enxerga nele a genialidade desse escritor, que é fantástico. É um conto curto, né? Vá, leia agora, é muito importante, e mergulhe nas palavras, porque vale a pena. Tá bom? Então esses são os elementos da narrativa, pessoal, espero que vocês tenham gostado e leiam a Missa do Galo e leiam muito sobre Machado de Assis, tá bom? Salvem a professorinha, não escorreguem na língua, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau!